Seja muito bem-vindo ao nosso momento de oração. Hoje você vai fazer uma oração para quebrar qualquer relação entre o seu marido e a amante e vai restaurar o seu relacionamento. Comente aqui embaixo o seu nome e o do seu amor. Nós queremos orar por vocês. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que está precisando de uma reconciliação urgente. Quando compartilhamos uma bênção, elas se multiplicam em nossas vidas. Agora eu vou orar por vocês. Em seguida você vai me acompanhar na sua oração. Mas neste momento, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de misericórdia, hoje eu intercedo por todos os casais que nos ouvem. Eu entrego a Deus em suas mãos as vidas da Lucivânia e do Luciano, da Valdete e do Inael, da Renata e do André Luiz, da Sônia e do Márcio, da Sandra e do seu esposo. E excepcionalmente hoje, neste momento, eu entrego em tuas mãos a vida desta filha que neste momento comigo clama por restauração do seu casamento. Ouve, ó Deus, ouve a súplica do coração dos teus filhos, enxuga suas lágrimas e visita o lar de cada um com o teu amor, mas principalmente com o teu perdão. Leva, Senhor, a reconciliação para cada lar, leva o conforto para cada coração e dê sabedoria aos teus filhos que almejam a tua presença. Que o teu Espírito Santo trabalhe nos corações, trazendo paz e recomeço. Eu oro a Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Agora, minha querida, ore comigo. Faça você essa oração. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso,
O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti,
protegida por ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder.
Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu, e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu,
e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu Te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a Sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar,
a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor
para perdoar e recomeçar. Que a tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por ti, protegida por ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor, no nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor, no nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está
e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons,
das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu Te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações,
que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor, no nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo.
E quando ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do teu amor para perdoar e recomeçar. Que a tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por ti, protegida por ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho
e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde Ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor, no nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo,
que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve
de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu Te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem,
que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor, no nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença, com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor, no nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai,
Em nome de Jesus, eu me coloco agora diante da tua presença, com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor, no nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença, com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda
que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor.
Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor, no nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença, com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu Te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor,
foi colocado diante de ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro, ó Deus, pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé,
com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho,
que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor, no nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado.
Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele. Que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé,
porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu Te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a Sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja
o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração rasgado e as lágrimas prontas para cair. Eu oro a Deus pelo homem que o Senhor colocou no meu caminho e clamo agora com toda a fé que ainda me resta, que o Senhor vá até onde ele está e toque no coração dele de forma sobrenatural. Senhor, eu sei que nenhuma distância e nenhum silêncio é barreira emocional e é maior do que o Teu poder. Então, ó Pai, eu te peço, entra agora no íntimo do coração dele, que ele sinta a nossa conexão, que ele sinta o nosso carinho, que ele se lembre das promessas que fizemos um ao outro, que ele seja invadido, ó Deus, por uma saudade tão profunda que o leve a me procurar ainda hoje. Ah, Espírito Santo, quebra toda a resistência, todo orgulho, todo medo, que ele ouça a sua voz dizendo que ainda há tempo, que ainda há amor, que ainda existe um plano para nós dois. Que ele se lembre dos momentos bons, das conversas sinceras, dos sonhos que tivemos juntos. Senhor, traga à memória dele tudo aquilo que nos uniu e que ele sinta vontade, necessidade de fato, que ele sinta urgência de falar comigo, de restaurar o que foi quebrado. Eu oro, Senhor, por uma cura emocional para ele, que as feridas que ele carregue e que talvez nem tenha coragem de admitir, sejam tocadas e saradas pelo Senhor. Que ele não busque consolo em distrações vazias ou conselhos errados, mas que ele encontre no Senhor a resposta que o leve de volta para mim. Senhor, se for necessário, envia sinais, sonhos, inquietações, que ele sinta no espírito que precisa se reconectar comigo, que ele me procure com o coração quebrantado, disposto a conversar, a perdoar, a ser perdoado, Senhor, disposto a recomeçar. Eu não oro com desespero, eu oro com fé, porque sei que o Senhor ama a união, o amor, o compromisso. O Senhor ama restaurar casamentos porque foram instituídos por Ti. E o nosso relacionamento, Senhor, foi colocado diante de Ti tantas vezes. Eu sei que não foi em vão. Então eu coloco agora essa situação em Tuas mãos. Que Ele me envie uma mensagem, que Ele me ligue, que Ele venha até mim ainda hoje, movido por algo maior do que Ele mesmo, movido pelo Teu Espírito Santo. E quando Ele vier, Senhor, que eu tenha sabedoria para recebê-lo, maturidade para conversar e um coração cheio do Teu amor para perdoar e recomeçar. Que a Tua vontade seja feita em nós e que essa seja o início de uma nova etapa, abençoada por Ti, protegida por Ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Teu Filho amado. E eu oro com fé, com esperança e com amor. No nome de Jesus. Amém.